Muito bom dia para você que está sintonizado no canal 12 de Confresa, a partir deste momento, dando início a mais uma edição do RNA Notícias. E sexta-feira, como você aí de casa já sabe, é o quadro Pinga Fogo, onde todas as sextas nós recebemos aqui nos estúdios da RNA TV lideranças políticas, pessoas da sociedade organizada, para a gente debater questões, falar de Confresa, falar de desenvolvimento e de uma série de questões. E nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios para uma conversa de 1h15 o Dr. Rônio Condão, médico clínico geral e também diretor clínico do Hospital Municipal de Confresa, onde nós vamos abordar uma série de questões com o Dr. Rônio. A qualidade nos serviços da saúde aqui no nosso município, a demanda de atender como regional, vamos falar também de eleições, qual será o futuro do Dr. Rônio na política confresense a partir de 2016 e tantas outras questões que serão abordadas ao longo desta edição. E de antemão, Dr. Rônio, bom dia para o senhor, muito obrigado por estar aqui, ter aceito o convite da nossa produção e hoje estar conversando com a sociedade confresense. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos telespectadores da RNA. Bem, eu fico grato estar aqui nessa oportunidade de bater um papo aqui gostoso, falar de vários temas, e é um prazer a gente falar para a população de Confresa e com maior espaço. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece a sua participação, a gente sabe tanto que a agenda do senhor é uma agenda bastante corrida, com a demanda que nós temos hoje no Hospital Municipal de Confresa, e eu tenho certeza do esforço que o senhor fez para estar aqui hoje conversando com os nossos telespectadores. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Okay. E para a gente começar, doutor Rony, a gente tem que começar falando de saúde. Nós temos um cenário de saúde hoje no Brasil um tanto quanto complicado, com diversas denúncias, com diversas pessoas que muitas das vezes acabam morrendo nas filas dos hospitais. E o senhor, como médico, atuando aí há alguns anos já aqui no município de Confresa, uma cidade que centraliza para si os atendimentos de toda uma região, eu queria saber, na sua visão como médico, para a gente começar nessa questão da saúde pública, qual seria, doutor Rônio, a solução, não só para a saúde de Confresa, mas para a saúde do Brasil inteiro? Bem, a gente trabalha, né? Obrigado mais uma vez, eu vou começar. A gente trabalha na saúde, o Sistema Único de Saúde, atua uniformemente em todo o Brasil. Existe uma decadência, assim, em geral, né? Porque a gente vive num país capitalista, mas a saúde é um direito de todos, também ser um social, né? Um social abrangente e que deve ter melhora cada dia mais. Particularmente, a gente fala da nossa região aqui, que Confresa hoje é um polo de educação, é um polo de saúde e outros demais polos, e tem problemas constantes, porque aonde que tem uma saúde melhor, um hospital municipal que atua como um hospital regional de toda essa região aqui, inclusive de São Félix do Araguaia, que não faz parte do consórcio. Para vocês entenderem melhor um pouco, Confresa cuida de 7 cidades, né? Confresa, Vila Rica, Santa Terezinha, Canabrava do Norte, Porto Alegre, Santa Cruz de Xingu e São José de Xingu. Além dessa cidade, a gente termina atendendo uma demanda também da região do polo de São Félix do Araguaia, para falta de ter condições melhores de saúde. Isso faz com que encareça a saúde, porque fica tudo na costa do município, todos. Para você ter uma noção, dentro do hospital não pode ser cobrado nem nada, nenhum procedimento, não ser cobrado nada, porque tudo é para ser de graça. Para ser de graça, alguém tem que pagar essa conta, e essa conta você paga hoje pelo município. E a tabela SUS, aonde que todo procedimento, quando é feito nesse hospital, a gente gera uma IH. A IH é como se fosse um cheque, né? Cada procedimento, vamos supor, um parto tem um valor X, né? Uma fratura de fêmur tem um valor X. Dentro dessa arrecadação desses valores que o governo termina passando, desses procedimentos,
não cobre, na verdade é essa, não cobre. E aí, mas alguém tem que pagar a conta, termina pagando o município. E isso termina diminuindo os investimentos, porque se precisa de equipamentos, precisa de mais médicos em relação para ter um urologista, um neuro, um cardiologista, um hematologista, os profissionais que realmente precisa ter em toda a região, principalmente nós que somos um polo. Aí isso faz que a população fica não tendo toda a assistência, vem as reclamações, natural de ter essas reclamações. Agora, doutor Rony, nós temos o senhor falando específico aqui da saúde Confresa, como o senhor fez nesse primeiro momento, e o que nós sentimos, principalmente a gente que acompanha as contas públicas do município, é que a saúde de Confresa hoje, para ela ser mantida, mesmo com os repasses dos outros municípios que fazem parte do consórcio, mas ali no fritar dos ovos, quem verdadeiramente paga o grande rombo da saúde confresense é a Prefeitura de Confresa. Isso é um fator que trava, né? Que trava a população, uma evolução melhor desse quadro que nós temos hoje. Mas dentro desse quadro, em geral, nós, na relação às outras cidades, a gente está muito mais na frente, né? Hoje, quando se falando de saúde em geral, quando se compara aqui em Cuiabá e Palmas, aquilo que a gente não consegue resolver, a população em si não quer que vá para Cuiabá. Não fala assim, pelo amor de Deus, não quero que vá para Cuiabá, porque Cuiabá totalmente desprepara as condições que hoje a gente tem no estado. Então as pessoas preferem ir para Palmas, preferem ir para Goiânia e que ir mesmo para a nossa capital em si. Mas é isso que a gente sofre, que o Brasil sofre, né? Por falta aí de recurso, que tem que realmente olhar com carinho essa situação. Não é uma realidade só de Confresa, né, não é realidade só de Confresa. Vê isso em todas as esferas. E o senhor acredita que às vezes, eu tenho certeza que deve ser de conhecimento do senhor, que às vezes há uma insatisfação de alguns pacientes, de alguns usuários. O senhor considera que essa insatisfação, quando ela pode ter ligação com o fato da demanda que é muito grande e principalmente por a gente carregar esse fardo de ser um hospital regional sem condições de ser, até porque nós temos repasses que seriam para ser feitos pelo governo do estado, que há um atraso, acumula-se um déficit e acaba sucateando as contas do município? Vamos falar particularmente no pronto atendimento, no pronto atendimento, tem um médico atendendo lá, normalmente eu estou lá no hospital, tem outros colegas também. A insatisfação, algumas vezes, que eu vou conversar, seria ideal se tivesse um médico lá no pronto atendimento, tivesse um médico lá onde faz o parto, que é no estado de pré-parto, né? E tivesse um médico interno com os pacientes responsáveis pelos pacientes internados. Bem, isso aí seria constante. Só aí vai aumentar 2, 3 médicos a mais para a gestão. Em recurso, aumenta os gastos muito em relação a 2, 3 médicos para o município hoje, nada vai mais que 30 mil reais, entendeu? Então não tem. Aí o médico sozinho ele fica no pronto atendimento, responsável por esse paciente internado. Muitas vezes as intercorrências internas que o paciente está internado, ele está internado porque está precisando de alguns cuidados pormenores, e esses tem algum problema, a gente tem que estar lá presente, ou na sala de parto, ou na pediatria, dessa forma. Aí muitas vezes as pessoas estão lá esperando, ficam insatisfeitas. Tem certa razão, porque esperar tem uma hora que é um saco, né? Ficar esperando, a pessoa está com dor, né? A pessoa tem outros afazeres durante o dia. Então, tudo isso leva a uma satisfação no momento. Mas, ao mesmo tempo, a população também compreende isso, né? E... outra pergunta eu esqueci. É referente à questão de que os nossos atendimentos, eles acabam, às vezes, sendo sucateados, porque nós temos que dar suporte, às vezes, a pacientes de Vila Rica, pacientes de Porto Alegre do Norte, Canabrava, Vila Rica. E aí é onde entra nisso que o senhor falou. É porque tudo está relacionado à questão de recursos. Até porque, se trabalhasse com mais recursos, poderiam ter mais profissionais e uma estrutura maior. Vocês entenderam por que a gente atende os pacientes de fora? Poxa,
Porque tem que atender os pacientes de fora, não só os nossos. Existe uma pactuação. Essa feita essa pactuação, X atendimento para clínica médica, para ortopedia, para ginecologia e outras clínicas. Como eu falei, qualquer procedimento é dificilmente que o AIH pague ele. É muito difícil. Então, com relação, se o procedimento custa R$1.000, a IH só paga 500, alguém tem que pagar essa conta, essa diferença. Termina sendo o município aqui. Entendeu? Então, a única que dá mais lucro, nem lucro, que mais ou menos empata a conta, é os partos. Os partos normais e os cesarianos, mais ou menos. Então, porque tem um índice para ser cumprido também, né? É como se fosse uma cota, né? Uma cota. E, mediante disso, uma fratura de fêmur. A fratura de fêmur dá prejuízo para o município. Se ela pegar uma infecção óssea, mais prejuízo ainda. Entendeu? Porque tem que tratar com antibioterapia que só faz injetável, não tem jeito de mandar os pacientes para casa, ficar tomando essas medicações em casa, não vai resolver o problema desse paciente. E injetável, ele tem que comer, ele tem que manter o leito limpo, né? O acompanhante também tem que comer, tem todo um gasto em torno desse paciente e ocupando o espaço de outro paciente. Então, se esse paciente for de outro município, poxa, nós estamos pagando a conta de outro município. Quando é nosso, não, tudo bem, é nosso filho, então é diferente. Então essa questão econômica hoje das AIH é muito questionado, não é a Confresa em si que está questionando isso, é questionado no Brasil inteiro, tem que reformular isso, tem que mudar, não pode ser dessa forma, né? Porque senão a gente só fica andando em círculo e as coisas, a população quer mais, com toda a razão, né? E às vezes não acontece. E às vezes não acontece. A gente está na linha de frente, muitos entendem, outros não entendem, né? Como funciona. E é aí onde deveriam haver a implementação de políticas públicas com uma atenção maior, vamos dizer, com mais sensibilidade à saúde, porque nós temos aqui, eu cito o exemplo e ele é muito claro para as pessoas que estão nos acompanhando, nós temos Confresa, um município com mais de 30 mil habitantes, que por si só já traz uma demanda muito grande, doutor Rony, e fora isso nós ainda temos que atender os pacientes das cidades circunvizinhas, só que para atender esses pacientes, o único suporte que nós temos são os repasses que são feitos por essas cidades, porque o governo do estado, que deveria implementar essa ação a partir do momento que não ofereceu uma unidade regional mantida pelo estado, ele promete fazer a contrapartida essa que muitas das vezes não acontece. Exemplo de reportagens que nós fizemos que mostrava um déficit de até de 1,5 milhão de repasses que deveriam ter sido feitos pelo governo do estado, que nunca chegaram à conta da prefeitura e que acaba fazendo com que o executivo use recursos próprios para manter a unidade, para não deixar de atender a esses pacientes. Então é uma situação muito complicada e que para as pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento sobre o porquê que isso acontece, às vezes acaba fazendo a crítica, mas não sabe por que isso está acontecendo. Não depende da administração, muitas das vezes, não depende do senhor como profissional, mas depende de um governo do estado, depende do governo federal que possa fazer esses recursos. Então é uma situação complicada e para onde não há informação acaba sendo interpretado como falta de vontade dos profissionais ou até mesmo do próprio executivo. Aí eu vi um questionamento, e agora? A gente vai ficar só reclamando da situação, né? E não vamos achar uma solução, né? Porque Confresa, graças a Deus, todos os dias as pessoas vêm para cá, pessoas novas, procuram de ter melhora, né? Em tudo, na econômica, então vai procurar onde que tem um estudo melhor, onde que tem uma saúde melhor. Então a gente fala assim, poxa, e aí? Né? Vou fazer o quê? Sim, tem que ter parceria, tem que ter parceria que é pública e com privada. Vou dar um exemplo, um hospital, uma filantropia, uma fundação, a metade dele é público e a metade é particular. Bem, por que a metade pública? A metade pública para as pessoas que não têm condições. As pessoas que não têm condições, ele vai ser atendido com qualidade, tem que ter equipamento, tem que ter profissionais de todas as áreas e vai ser atendido lá.
Claro que vai ter enfrentar uma fila, vai, mas ele vai ter. Se precisar fazer uma tomografia, vai ter. Vai precisar uma ressonância? Vai ter. Vai ter um raio-x de qualidade? Vai ter. Um laboratório de qualidade? Vai ter. Uma estrutura. Uma estrutura. Mas também vai ter uma fila, com certeza, para esses pacientes esperar. Aqueles pacientes que têm condições, e, né, ou que não aguenta esperar também, de certa forma ele também tem condições, ele vai procurar o serviço particular, né? Uma boa. E essa instituição, ela termina arrecadando dinheiro, porque a gerência toda dela é da gestão, com relação à Santa Casa, funciona dessa forma. É do pessoal da Santa Casa, da diretoria. Bem, isso faz com que novos profissionais chegam. Vou dar um exemplo. Um cirurgião. Aqui tem muitas pessoas com cálculo de vesícula e cálculo de renal, que o pessoal chama de pedra, né, no rins. Aí tem que sair para fazer cirurgia fora. Bem, se chega um profissional, chega aqui, ele é muito caro, dependioso montar uma estrutura hospitalar. Não é só montar. Se ele ficar todos os dias com ele aberto, 24 horas, que a gente estava falando, é caro o médico, porque tem que trazer vários médicos para ficar naquela estrutura. Bem, então ele não compensa chegar aqui e montar um hospital. Mas se o serviço tem essa fundação, que é metade pública e a metade particular, um cirurgião, abre a clínica dele aqui, a pessoa tem uma pedra na vesícula, o cirurgião vai lá e compra o serviço dessa fundação. Ele comprando o serviço dessa fundação, a fundação vai ficar com a parte desse recurso, o médico vai ficar com a parte desse recurso e automaticamente vai resolver o problema do paciente. Aí fala assim, mas a parte pública não vai funcionar? Vai. A parte pública vai funcionar também. Existe um limite de cirurgia, vai ter profissionais também para fazer essa cirurgia. Por quê? Aí não vai onerar tanto a prefeitura, os municípios, para contratar essa fundação, contratar médico, porque existe uma parte particular, porque a cidade é atrativa de vir profissionais para cá. Se os profissionais sabem que tem um lugar onde ele pode comprar esse serviço para fazer, então automaticamente vai vir mais profissionais, que ele vai lá e bota suas clínicas particulares e sabe que tem um lugar onde ele pode operar e pode cobrar. Porque o SUS em si você não pode cobrar, né? Se alguém cobrar, denuncia, tem que ser preso, não pode. Ou seja, o senhor acha que uma das saídas que nós tínhamos para resolver essa questão da saúde pública, não só aqui em Confresa, mas no nosso país, seria as parcerias público-privadas? Tem parceria pública e privada. Mas a pública funcionando com qualidade, com a mesma coisa da particular. A diferença é que o SUS, infelizmente, vai terminar tendo filas, né? A gente não vai conseguir fazer demandas, mas aquilo que faz com qualidade, tem os profissionais, né? E automaticamente a parte particular para aqueles que têm condições e uma forma atrativa para outros profissionais na região do Brasil vir para a gente, para a Confresa, porque Confresa é um polo, né? Quando a gente fala um polo, é atrativo, porque financeiramente as pessoas terminam tendo um bom desenvolvimento aqui, uma satisfação, né, financeira, desde que acerta nos seus negócios, e uma cidade que todo mundo fala, e é verdade. Quem acredita em Confresa vai junto com ela. Quem não acredita, ele fica e Confresa vai, né? Você etapa, doutor, você trabalha muito? Realmente, eu trabalho, né? O médico em si, normalmente, ele não tem uma carga horária como os funcionários normais, de tanto aquelas horas, ficar quietinho e tal. Trabalho, entra às noites trabalhando, né? Muitas das vezes a gente trabalha, porque falta profissional. Porque tem profissional não quer trabalhar também à noite, né? Não quer trabalhar um final de semana. Se quer trabalhar também, só quer trabalhar durante um certo dia da semana. Um sábado, domingo não quer trabalhar no Natal, não trabalha no Ano Novo. Eu estou com 8 anos formado. Eu nunca passei assim depois que eu formei em casa. Natal, Ano Novo, normalmente eu estou no hospital. Eu falei assim, poxa, então você gosta de dinheiro, você trabalha por conta... Não. Claro que eu trabalho, claro que eu quero ser remunerado, não tem nem dúvida disso. Até porque todo trabalho tem seu valor. Tem seu valor, sim.
Mas eu trabalho com amor, eu trabalho com carinho. Tem vezes que você acorda descabelado, com sono, sabe? Não estou dizendo que eu sou 100% não, mas sempre meu coração está uma paz, está querendo ajudar. É isso que eu faço, dentro das minhas condições, dentro das condições do município, sabe? Assim, aproveitando essa oportunidade, o Dr. Lauro, infelizmente ele foi. O Dr. Lauro, aprendi muito com o Dr. Lauro, era um cara dedicado. Quantas vezes, assim, o Dr. Lauro, todo mundo sabe que era bem de situação financeira, quantas vezes, madrugada, era necessário ter um suporte de um colega que tinha mais experiência, e o Dr. Lauro sempre, nunca deixou de atender um telefone. Ele atendia e corria e estava lá junto com a gente, né? E muitos deles aí, alguns colegas, estou dizendo, aqui também todo mundo doa, não tem essa mesma veemência, dessa mesma qualidade. Um cara de mais de 30 anos formados, mas coisa. Então, assim, é um profissional que eu espelho em relação ao Dr. Lauro, a sua dedicação que ele teve com a saúde. Eu me dedico também, assim, eu dedico um corpo, eu não estou fazendo isso um dia, uma noite, senão eu não dava conta. Assim, eu falei assim, não, é logo eu ia fazer aquilo, e as pessoas falaram assim, viu, aquele cara lá só queria trabalhar um pouquinho, fazer o que trabalhava. Não, eu não corro de serviço, né, graças a Deus, e por isso a população aprendeu a me respeitar como profissional, como um ser humano, né, e um cidadão com presença aqui. Então é uma satisfação muito grande estar no hospital, e tanto acho que um dever, principalmente da classe médica, principalmente que eu estou atuando, sabe, a gente tentar desenvolver essa saúde nossa aqui do município. Então, se o município está assim, no topo dos gastos de saúde, então tem que ser mobilizada a população. Então tem que achar uma saída, tem ou pela uma Santa Casa, ou pela um hospital, pela igreja evangélica, ou uma associação que cria um hospital, sabe? Uma fundação, ou uma cooperativa. Nós temos que achar uma saída para realmente, cada vez mais, essa saúde tem mais profissionais, mais equipamento, e os pacientes ter um atendimento multidisciplinar, de cuidar das especialidades que for necessária, né? Dr. Rônio, e completando a sua fala, eu acredito que se nós tivéssemos hoje no Brasil e aqui no Araguaia mais profissionais com a sua vontade, a sua disponibilidade, com certeza nós teríamos aí uma saúde muito melhor, não só aqui na nossa cidade, mas na nossa região, no nosso estado e também no nosso país. Porque o que o senhor disse é o retrato claro da realidade. Nós temos muitos profissionais formados, mas nós temos diversos profissionais que não querem atuar em cidades do interior porque não contam com infraestrutura, não contam com lazer, não contam com uma série de coisas. E nós temos também uma grande quantidade de profissionais que, como o senhor disse, quer trabalhar durante a semana, não quer trabalhar no final de semana, não quer Natal, não quer Ano Novo. Então, o senhor já imaginou se todas as pessoas tivessem essa mentalidade, como é que estariam a realidade dos nossos pacientes? E é por isso que eu tenho certeza que a população de Confresa reconhece o seu esforço e a sua luta, porque eu, durante todo esse tempo da comunicação, que eu estou na comunicação, todas as vezes, em véspera de Natal, em Ano Novo, que às vezes sempre acontece um acidente, algum evento, alguma coisa, sempre encontrei, sempre esbarrei com o senhor no Hospital Municipal de Confresa, ali trabalhando, lutando para salvar vidas constantemente. Então, parabéns, é disso que nós precisamos, é de mais profissionais com essa vontade, com essa garra, e que muitas das vezes abrem mão da sua vida pessoal para se dedicar e salvar a vida de outras pessoas que talvez nem vá ter oportunidade de conhecer ou conviver. Então, parabéns, eu acredito que se nós tivéssemos mais personalidades como o senhor aqui no Araguaia, nós estaríamos aí 100% em saúde pública. Obrigado. Eu acho que cada um a gente, né, tem que fazer a nossa parte, tem condição de fazer mais, é isso que a gente luta, né, cada dia mais fazer, eu fico feliz pelas suas palavras. E assim, falando em relação à saúde, continuando, eu sou médico regulador do estado. O que significa médico regulador? Desses municípios, desde Serra Nova, São Félix, Bom Jesus, todos esses municípios, Vila Rica, quando você está na regulação, a gente fica pelo telefone. Como é que funciona? Urgência e emergência. Um paciente se acidentou, tem um traumatismo craniano, qualquer uma dessas cidades, se eu estiver de plantão, a gente fica no telefone, no celular,
liga pra gente, outro médico que liga. Eu estou com um paciente, conta a história do paciente, justifica que aquele paciente está precisando de uma urgência, emergência, né? Corre um certo risco de vida. Cabe ao médico regulador ligar em outros lugares e procurar essa vaga. Bem, isso já tem bom tempo, já assim que eu cheguei em Confresa, já comecei esse tipo de trabalho. Dentro desse trabalho, eu só estou falando dessa forma, porque um paciente, uma fratura de fêmur, né, uma fratura, a população entender o que é urgência e emergência. Emergência é assim, você leva uma facada. Conforme a situação da facada, o paciente pode morrer em poucos minutos ou em horas. Então, a emergência tem que atuar rápido. A urgência, uma fratura de fêmur, se ela não tiver comprometimento vascular lá no pé, o sangue está passando e voltando, mesmo que esteja quebrado o fêmur, é uma urgência, ele não corre risco de vida imediato, ele pode fazer daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, claro que ninguém quer ficar na cama prostrado esperando vários dias para uma cirurgia. Um paciente aí de São Félix do Araguaia com uma fratura de fêmur, porque em São Félix do Araguaia não tem um ortopedista, né, que faça, graças a Deus que aqui tem. Alguns casos de ortopedia que saem, mas a maioria é resolvida aqui em Confresa. E foi pedido uma vaga, depois retornaram essa ligação para mim pedindo um hemograma. O hemograma é somente para saber se tem uma anemia, se tem uma infecção. Eu falei, doutor, mas por que um hemograma? Pedir um hemograma com o paciente. Nós temos um raio-x que comprova uma fratura de fêmur, né? Tem toda a história, tem um documento do paciente. Por que um hemograma agora na situação? Não estou vendo por que segurar essa vaga desse paciente por conta do hemograma. E ele falou assim, aí ele ficou assim sem querer falar tal. Falou, não, porque a direção do hospital metropolitano, do hospital metropolitano lá em Vaza Grande, que foi que foi criado no governo agora, meu Deus, OS. É isso mesmo, OS. E por quê? Ele falou assim, se o hemograma estiver infeccioso, esse paciente, assim, ele não falou com todas as palavras, ou seja, esse paciente, o hospital não podia ir para o pronto-socorro, mas o hospital metropolitano não ia querer receber esse paciente. Aí pergunta, mas por que não receber esse paciente? Porque um paciente com fratura de osso, com um hemograma infeccioso, bem provável que a infecção esteja lá no osso. E uma infecção óssea é vários dias para ser tratado. Se é vários dias para ser tratado, gerará um custo. Gerará um custo proporcional, tem muito mais. É uma situação complicada. Então, doutor. É complicada. Um paciente não aponta que não tem condições. Um hospital que está imaginando só ter fins lucrativos, né? Que por isso que o serviço público não pode ter fins lucrativos. E, infelizmente... Porque aí o paciente não se torna interessante para esses que visam apenas o fim lucrativo. É complicado e são retratos e exemplos que, infelizmente, a gente registra todos os dias. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso eu vou com um recadinho da Lília todo especial para começar a nossa sessão de bons recados desta sexta-feira. Bom dia, Lília, é com você. É isso aí, Wesley. O recadinho é lá da Droga Farma, porque toda criança necessita de vitaminas para ter um bom desenvolvimento físico, motor, neurológico e emocional. As vitaminas fortalecem o organismo e ajudam a apoiar o crescimento e desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Pensando nisso, a Droga Farma lança essa super promoção bombástica. Comprando a vitamina Pimed por apenas R$ 29,90, você leva o cálcio de brinde. Isso mesmo, comprou a vitamina Pimed por apenas R$ 29,90, você leva o cálcio vital de brinde. Tratamento completo para toda a saúde das crianças. E tem mais, a Droga Farma avisa que chegaram 2 super produtos para você que quer emagrecer. É o Inibitabs, que tira o apetite, e também o Shake da Sabrina Sato, para substituir as refeições. Você que quer ter aquele cabelão enorme, chegou o Kit Bomba para os seus cabelos. Quer mais informações? Então venha, faça já a sua visita. A Droga Farma está na Avenida Centro-Oeste, número 120, bem no centro da cidade. Com o disco entrega 3564-2128. É Droga Farma, sua saúde levada a sério. Wesley? É isso aí. Depois do intervalo comercial, a gente continua a nossa entrevista aqui com o Dr. Rony Condão e nós vamos falar sobre a parte empresarial do Dr. Rony, que tem investimentos aqui na cidade de Confresa. Fora isso, já no próximo bloco, nós vamos saber também do futuro político. Vamos falar das eleições de 2016. Será que o do médico Rony Condão tem interesse em disputar algum cargo eletivo aqui na cidade de Confresa?
Tudo isso e muito mais é daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Não saia daí.